oi, que bom estar contigo em mais uma terça-feira, final do dia, hora de esquecer dos problemas e a partir de agora trazer positividade para dentro de casa com notícias do bem. Notícias do bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. Eu quero começar a semana falando da Cressol e, mais uma vez, falando muito bem dessa cooperativa. É porque, ao longo dos últimos meses, ela vem apresentando um crescimento muito maior do que a média nacional. A Cressol, como instituição financeira cooperativa, vem crescendo a cada ano. Desta vez, foi 44% em volume financeiro em 2022, superando a média de crescimento do sistema financeiro nacional. Ela cresceu 3 vezes mais, então para nós é um motivo de muito orgulho, porque o sistema financeiro, como eu disse, envolve os bancos. Se você pegar um recorte das cooperativas de crédito, cresceram 22%, 23%, ainda é a metade do que a Cressol cresceu nesse último período, chegando a 45% de crescimento nos seus ativos. Não apenas crescendo em capital, mas também em cooperados e pontos de atendimento. A Cressol já está em mais de 900 e deve chegar rapidamente aos 1.000 pontos. A Cressol, ela hoje está com 28 bilhões de ativos administrados. Recentemente ela se tornou a terceira maior força do cooperativismo. Então se pegar a Cressol é uma jovem instituição financeira com 28 anos e já está com 28 bilhões. Então ela vai crescer uns 3, 4 bilhões de ativos por ano. Isso é bom para a cooperativa, mas também para o cooperado. A minha avaliação desse crescimento da Cressol acelerado, para mim tem 2 fatores fundamentais. Um deles é o relacionamento, é como a gente faz o atendimento, como a gente procura estar próximo do cooperado, é como nossos colaboradores são treinados para fazer um atendimento consultivo. No caso de empresários, a grande maioria das vezes a gente vai até o empresário, nossos colaboradores vão até lá para que ele não perca tempo. Então a gente procura estar próximo do cooperado. E o outro fator é o interesse da Cressol pela comunidade, pelas comunidades onde ela atua. Com fundo social, que é um fundo que a gente separa parte das nossas sobras para destinar para a comunidade, patrocínios, apoios esportivos. Então a gente tem uma série de ações que fazem com que a comunidade se desenvolva. Se pegar aqui em Beltrão, a Cressol patrocina boa parte dos eventos que tem aqui, então isso gera economia maior, gera entretenimento, no caso Expobel, Feira dos Carros Antigos. Então tem uma série de eventos que a Cressol patrocina que demonstra que ela tem interesse pelas comunidades onde ela atua. Mas qual é a grande diferença entre um banco tradicional e uma cooperativa, como a Cressol? Uma diferença bem importante para os bancos é que você, na Cressol, nas cooperativas de crédito, você é cooperado. Uma vez sendo cooperado, você torna-se um dono. Se você é dono, você vai ter participação nos resultados. E aí é uma diferença muito grande. Então você vai participar de assembleia, você vai decidir os rumos da cooperativa, você vai poder falar o que é importante para você e para a tua comunidade. E aí, uma vez por ano, a Cressol, diferente de outras empresas, ela não tem lucro, ela tem sobras. E por lei, ela tem que destinar todo final de ano. E aí o cooperado, como ele é dono, ele vai ter participação. Ano passado, a Cressol Tradição, ela distribuiu 7 milhões de reais em capital, né, que é remunerando o capital, mas se você pegar o sistema inteiro, ele remunerou em 100 milhões de reais o capital. E além disso, ainda tem a distribuição de sobras, que conforme o cooperado movimenta, ele recebe mais distribuição de sobra. Então, são fatores assim que diferenciam dos bancos,
Porque ao final de cada ano você vai ter retorno da tua instituição financeira. Num banco você não tem, porque ele tem acionistas, e só se você tiver ações você vai ter retorno. Na cooperativa não, o simples fato de você ser um cooperado, tu vai ter retorno no final do ano. Eu quero falar um pouquinho de cultura, porque Curitiba respira esse movimento. E no Museu Oscar Niemeyer tem uma exposição muito bacana para assistir. Obras como Do que são feitos muros, de Davi Cavalcante, trazem verbos que alicerçam sentimentos. Fragmentos de uma performance praça pública que agora podem ser conferidos dentro do museu. A exposição Reforma, Formas de Ver faz uma alusão à reforma do Museu de Arte Contemporânea, que vem sendo realizada desde 2019, e também as diferentes formas de ver, sentir e apreciar a arte. Então é uma brincadeira porque muitas pessoas, né, estão ansiosas aí querendo saber quando a gente volta, e então como que a gente vê o que tem dentro do museu, sendo que a gente não está na nossa casa, né? Então a gente tem 2 salas expositivas, então uma forma de ver esse museu, já que a gente não pode estar lá fisicamente, é ver por meio do nosso acervo. Então essa é a brincadeira, assim, as formas que pode ser vista. E juntando também com a parte, né, da curadoria, que a ação educativa vai sempre proporcionar formas de você visitar. Então eu quero visitar essa exposição vendo pintura, eu quero procurando uma cor específica, então vão ser formas mesmo de ver o que está aqui dentro. O deslocar do urbano para o ambiente também é proposta das ruas trazidas por Roberto Barbi. A gente pensou essa exposição criando pequenos grupos para que essas obras pudessem dizer novas coisas também, além do que elas já disseram, pensar futuros desse acervo, pensar futuros para essas obras, foi um pouco isso. E também pensar obras que não eram expostas há muito tempo, né? Como a gente vai renovando isso, pensando os novos nomes, os nomes antigos. Diferentes linguagens e estilos. Um museu de arte contemporânea, ele permite muitas linguagens, né? Não é só pintura ou fotografia. A gente tem aqui performances que estão acervadas. Então, como que a gente mostra o que tem dentro do acervo? Então, esses fragmentos de performance, videoarte, obras bidimensionais, tridimensionais, instalações, obras interativas. A gente tentou trazer um pouquinho de cada coisa para realmente entender o que é esse montante mesmo que tem dentro do museu. Instalações como Almoço na Relva, de Luiz Hermano. Essa é uma obra que foi realizada no Faxinal das Artes, que é um evento muito importante para o nosso acervo, porque de Faxinal, que foi essa residência que aconteceu em 2002, muitas obras vieram para o nosso acervo e as pessoas nesse momento estavam pensando o que era arte contemporânea do Paraná, no Brasil, naquele período, né? E o Almoço na Relva é uma instalação do Luiz Hermano, ele construiu isso na natureza, essa diversidade de formas, cores, e convidou as pessoas a se alimentarem nesses potes. Então realmente foi um almoço, foi um encontro, um almoço dentro dessa instalação. E aí pensar qual que é a diferença dela agora dentro do museu, dentro dessa sala, sem essa ativação, mas qual a potência ela ainda pode gerar, né? Obras interativas como Flamingo, que traz som e movimento. É uma obra que trata do movimento, né? Então você pode tocar nela e cada toque vai gerar um diferente movimento, uma diferente relação com o espaço. Ela fica próxima ao espaço educativo também para já convidar a essa interação, a essa relação. Sensações são despertadas com o sonoro Pássaros, de Aline Dias, que conduz o visitante a uma viagem bucólica. Esculturas em ferro como Metamorfose, de Renato Camargo. Litografias sobre papel presentes na composição de bandeiras, de Alfredo Volpi. Quem passeia pelo local encontra também arte que utiliza diferentes materiais. A gente conta muito a história do MAC, institucionalmente, e da parte do acervo mesmo, o que a gente tem aqui dentro e qual é essa história, né, que já aconteceu. Então esses links e como isso influenciou no que é atualmente, como que a gente chegou agora nos nossos princípios, nas nossas ideias, nos nossos objetivos aqui no museu, a partir dessa história mesmo do museu. E a história do museu se faz, sim, com todas as obras que a gente tem aqui dentro. Diversidade de artistas.
de Tomi Otaki a outros nomes nacionais, a valorização da produção paranaense, com artistas locais e até ex-diretores que passaram pela história do museu. Muitos ex-diretores do MAC são também artistas, né? Então, contar essa história do MAC, já que é uma exposição que vai falar essencialmente do museu, é contar essa história desses outros diretores que passaram por aqui, né? Então, até para ter essa conexão com a história da arte contemporânea paranaense e as gestões do museu. O curioso também compõe a mostra. 755 chaves num grande mistério que evoca a comunidade a se envolver com o museu. Essas chaves foram chegando no nosso acervo em 2004, elas foram chegando no museu com uma etiqueta do MAC e ninguém sabia de onde elas vinham, a cada dia chegavam uma quantidade de chaves, até que nós entendemos que isso foi uma ação de um autor desconhecido e que criou essa relação comunidade-museu, né? As pessoas iam até o museu entregar essa chave e às vezes davam broncas. Cuide dessa chave melhor, cuide disso, ou enfim, encontrei em tal lugar, em tal ponto, caixas, bancos, diferentes lugares. A mostra pode ser vista até 1º de outubro e prevê também ações educativas que pretendem despertar o pensamento crítico do espectador. As ações educativas elas acontecem toda quarta-feira, né, aqui para o público espontâneo, ou agendada por meio do setor educativo. Então, escolas, grupos que quiserem vir aqui conhecer com uma ajudinha, assim, né, para conduzir essa visita, o nosso setor educativo pode ajudar. E essas ações educativas são realmente para a gente pensar, né, nessas questões, porque aqui a gente tem um texto curatorial, tem as fichas técnicas que nos ajudam a ver a exposição, né, que é uma forma de ver, mas o setor educativo ele é capacitado para conduzir de uma forma mais direcionada, né, para quem estiver visitando. De novo, tem um momento de reflexão sobre a vida aqui no nosso programa, na nossa mensagem de encerramento. Saber ficar em silêncio é um dom. Em alguns casos, até mesmo a solução para os seus problemas. Em muitos momentos, o silêncio não é apenas uma escolha inteligente, mas sim um segredo para abrir portas que, de outra forma, permanecerão trancadas. Em nossa cultura, a gente sempre valoriza quem fala muito, que tem palavras prontas para todos os benefícios. Mas e aqueles que sabem ouvir e observar? Eles têm algo em especial. Quando ficamos em silêncio, damos espaço para os outros compartilharem suas histórias, pensamentos e sentimentos. Isso não só fortalece as relações, mas também nos dá uma visão mais profunda das situações. Imagine um momento de conflito, onde as emoções estão à flor da pele e as palavras podem acirrar ainda mais as coisas. E aí que entra o poder do silêncio. Ele dá um tempo que permite que todos os lados vejam a situação com mais clareza. Enquanto palavras impulsivas podem piorar tudo, o silêncio cria um espaço de paz onde a solução pode surgir. No silêncio encontramos uma paz que nos leva a refletir. Quando nos isolamos do barulho lá fora, podemos finalmente ouvir nossos próprios pensamentos. É como uma conversa interna que nos dá clareza sobre como lidar com os problemas. Embora as decisões precipitadas possam ser influenciadas pelo calor do momento, o silêncio nos ajuda a fazer escolhas selecionadas, com nossos valores e objetivos a longo prazo. Às vezes, a solução não é respondida imediatamente. O silêncio é como solo fértil, onde as sementes das soluções crescem e se desenvolvem. Então, o talento de ficar em silêncio não é apenas uma questão de respeito, mas uma ferramenta para resolver problemas e crescer como pessoa. No mundo onde muitas palavras são vazias, o silêncio é um tesouro que, quando cultivado, ilumina os cantos mais escuros de nossas vidas, nos guiando para soluções que, de outra forma, passariam despercebidas. O tempo passa rápido e eu já tenho que me despedir da tua companhia, mas amanhã eu volto no mesmo horário. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol,
Tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto.